Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os amigos do Centro de Estudos Espíritas, o Canto da Paz, em Xangrande, Pernambuco. Com alegria renovada, com perene agradecimento pela oportunidade de compartilhar mais uma vez das reflexões em torno do Evangelho de Jesus. Diz-nos a benfeitora Glorinha: felizes somos nós, os trabalhadores da última hora, que abrimos o coração e a mente para receber os ensinamentos de Jesus, nosso Mestre e Senhor, modelo e guia, renovador de todas as criaturas que nele vêm buscar o bálsamo para as dores, o esclarecimento para as dúvidas, o consolo para as amarguras, a renovação da fé para os caídos no desânimo. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre uma frase de Jesus em que o mestre disse: alguém me tocou. A base evangélica desta frase de Jesus está narrada em Lucas, capítulo 8, versículos 43 a 48, e que assim se expressa: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, de Jesus, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, Jesus declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E o mestre lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Esta belíssima página é também relatada pelo evangelista Marcos, capítulo 5, versículo 25 a 34, e por Mateus, capítulo 9, versículos 20 a 22. Mas vamos então refletir sobre os versículos, considerando que na mesma circunstância existem várias lições a serem aprendidas por todos nós. O versículo 43 diz: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. E talvez a primeira pergunta que nos salte à mente seja: por que essa mulher sofria de uma hemorragia?
Será que essa mulher, talvez no seu passado, em desrespeito às leis divinas, praticou algum ato que nessa reencarnação desencadeou o sangramento? Seria uma enfermidade expiatória, uma enfermidade de expiação? Será que numa reencarnação anterior ela teria feito algo extremamente grave e na reencarnação que estava a viver tinha pedido lá no seu planejamento reencarnatório, ou quiçá tenha sido obrigada a conviver com esse fluxo intermitente de sangue? Vale lembrar que a cura operada por Jesus foi a cura física, mas sabemos que toda enfermidade, ou grande parte das enfermidades, tem raízes nas ações do espírito. Precisamos lembrar que, apesar do processo hemorrágico ser um problema físico, um problema de natureza biológica, há uma ascendência de ordem espiritual, já que ela havia passado por vários médicos e não havia conseguido a cura. Então era alguma coisa que ultrapassava os conhecimentos da medicina, ainda que, comparado com os conhecimentos de hoje, fossem conhecimentos limitados, mas para a época era o que melhor se podia dispor. Compreendamos que os desequilíbrios ou as enfermidades do espírito têm início com os abusos e os afastamentos da lei divina. Quem cumpre a lei divina tem vida. Como está escrito lá no Livro dos Espíritos, na questão 614. A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz senão quando dela se afasta. Ou seja, se eu me afasto da lei de Deus, eu começo a gerar enfermidades espirituais que, num processo natural, vão repercutir no corpo físico. Quando você lê o livro do Levítico, capítulo 17, versículo 14, está escrito que a vida está no sangue. E aí, fazendo uma correlação com o caso desta mulher, da narrativa evangélica, então a perda de sangue equivalia a dizer a perda da vida. Ela então estava necessitando recuperar-se ante as leis divinas. E recuperar-se no sentido de cumpri-las, já que ela provavelmente estava descumprindo essas leis. Quantas pessoas hoje estão passando pelo mesmo processo dessa mulher, como se a vida estivesse indo embora? Falar pelo mesmo processo não significa dizer obrigatoriamente que tem uma hemorragia, mas está vendo a sua vida esvair-se, pouco a pouco, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista sentimental, do ponto de vista espiritual, com amplas repercussões sobre o corpo físico. Não esqueçamos que o nosso estado de desarmonia com as leis de Deus gera uma espécie de morte espiritual, uma sensação de que a vida perdeu sentido. É como se a existência perdesse o brilho. E muitas pessoas passam por isso, mormente com a doença do século, que é a depressão.
No versículo 44, narra o evangelista: chegando por detrás dele, Jesus, tocou a orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. Interessante, hein? Em primeiro lugar, porque o texto evangélico destaca a cura de uma enfermidade que era crônica, que já durava 12 anos. Uma doença sem dúvida debilitante, cuja cura partiu da iniciativa da própria enferma, da própria mulher que estava doente. Quando percebendo que Jesus caminhava no meio da multidão e tendo no seu coração a confiança de que se tocasse na veste dele ficava curada, empreende todo o esforço para chegar até o mestre, não obstante aquela quantidade enorme de pessoas que se comprimia em torno de Jesus. Movida de poderosa fé, aquela mulher acreditou que bastava tocar na túnica do mestre, e ela então se veria livre em definitivo do mal que a atingia. O que de fato aconteceu. Dessa forma, nunca é demais destacar o poder da fé, sobretudo nos mecanismos de cura das doenças. Quantos de nós já não teve o privilégio de experimentar a cura de um determinado problema de saúde, movido pela fé intensa que depositamos em Deus, que depositamos em Jesus? Se nós perquirirmos o Evangelho e a própria literatura espírita, nós vamos encontrar inúmeros relatos sobre os prodígios da fé. No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito José, Espírito protetor, ele diz algo interessante. José diz: crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Crede e esperai. Então é preciso ter crença, acreditar, confiar. Esperar sem desfalecimento, no sentido de dizer, tudo debaixo do céu tem seu tempo. Não queira pensar que, ao pedir algo de imediato, você será atendido. Não, muitas vezes esse processo de espera faz parte da estratégia terapêutica da cura. E o Espírito José depois diz: os milagres são obras da fé. Ou seja, a resolução das dificuldades que nós passamos por elas são obras da fé. O benfeitor Emmanuel, lá no capítulo 157 da obra Vinha de Luz, ele diz algo muito interessante em relação à doença e às curas. Ele diz: a doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Então, pela narrativa de Emmanuel, a gente percebe que a quase totalidade das doenças do corpo físico tem origem na alma. Como ele diz, nas profundezas do ser. São as nossas imperfeições espirituais, são os nossos desvios da lei. Quando nós saímos do caminho reto de cumprimento da lei divina, que nós criamos o campo propício para que
estas enfermidades espirituais se manifestem fisicamente. Ele usa um verbo importante, né? O verbo afiançar. Ou seja, Emmanuel está garantindo que o número das enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferência do espírito, é muito pequeno. A grande maioria é de natureza espiritual. No versículo 45 e 46 narra o evangelista. E disse Jesus: quem é que me tocou? E todos negando, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime e dizes: quem é que me tocou? Sem dúvida, a pergunta foi razoavelmente indelicada, embora pudesse até haver uma certa lógica na cabeça de Pedro e dos discípulos. Porque Jesus estava ali comprimido por um monte de gente, todo mundo tocando nele. E de repente ele se vira e diz: quem me tocou? Sim, porque os discípulos não tinham alcançado o que era este tocar a que Jesus falava. Porque esse tocar foi um tocar de fé, diferente, um tocar que pedia socorro, um tocar que revelava uma crença, uma fé inabalável. E ele, movido por esse sentimento, energeticamente cura aquela que o havia tocado. E no versículo 46, e disse Jesus: alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então Jesus percebeu que ao ser tocado emanou naturalmente dele uma energia poderosa, curativa, que foi de encontro àquele pedido representado pelo toque na sua veste. Conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, as palavras de Jesus representam ou exprimem o movimento fluídico que se operara dele para doente, uma transmissão fluídica. Ambos experimentaram a ação que havia se produzido naquele instante. Ela de receber, ele de doar. Agora, o que chama a atenção nesta narrativa é que o efeito, a cura, não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Ou seja, Jesus não parou, olhou para a mulher, estendeu a mão sobre ela, fez uma prece, algo. Não. Não houve magnetização, não houve imposição de mãos, bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. Ou seja, quando Jesus sentiu na veste o toque carregado de uma fé imensa daquela mulher, imediatamente de si, da sua alma grandiosa, saiu o fluido energético que retornou àquela mulher sob a forma de cura. Mas é possível que algumas pessoas possam perguntar: por que então que essa magnetização, por que esse movimento fluídico de Jesus não alcançou outras pessoas enfermas, outras pessoas doentes que estavam em torno dele? Sim, porque a maioria das pessoas que acompanhava Jesus tinham um bocado de problemas, geralmente problemas sérios de saúde. E quem vai nos esclarecer esta dúvida é Allan Kardec, no item 11 do capítulo 15 da obra A Gênese. Por que será que outras pessoas que estavam doentes não ficaram curadas imediatamente?
Aí Kardec diz assim: é bem simples a razão. É bem simples a razão. Considerado como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica, a fim de repará-la. Kardec está explicando e trazendo algo que é óbvio. Se o fluido é terapêutico, ele tem que atingir a matéria para que a matéria seja curada, seja reparada. Pode, então, ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador. Então, tem duas formas disso chegar à matéria orgânica para efetuar a cura. Ou pela vontade do curador, ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança, numa palavra, pela fé do doente. Então tem duas possibilidades dessa cura se processar. Ou pela vontade do curador, que vendo aquela criatura enferma, resolve curá-la, e existem muitas passagens em que Jesus faz isso, em que não há nenhum pedido, ele naturalmente cura. Ou há um pedido da parte do doente, uma vontade, um desejo ardente, como diz o Kardec, de ser curado, e que promove a irradiação fluídica. Aí Kardec diz: será que os demais enfermos presentes tinham esse desejo ardente e essa confiança inquebrantável? Ou seja, não era só a vontade de ficar curado, mas era a fé, a confiança. Lá na Gênesis, esse item 11 do capítulo 15, o título dele é Perda de Sangue. Você pode conferir lá. No versículos 47 e 48. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se ante ele, ante Jesus, declarou-lhe diante de todo o povo a causa, porque ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Vai em paz. É um fechamento extraordinário, poético, né? Você fechar os olhos e imaginar aquela multidão em torno de Jesus, o povo abre um espaço, a mulher que havia sido curada se prostra diante de Jesus, sem nenhum constrangimento se apresenta a todo o povo, narra em breves palavras o milagre da sua cura. E Jesus, como todo bom pastor, como todo bom pai, como todo bom irmão, despede ela com uma frase singular, muito presente nas falas de Jesus: tem bom ânimo. Ou seja, não desista, vai em frente porque a luta continua. E explica para ela qual foi a razão da cura. Não foi a minha bondade, não foi, foi a tua fé. A tua fé foi quem te salvou. Vai em paz, ou seja, pacifica a tua alma com este benefício recebido e prossegue na tua luta. Nesse versículo 47, a gente percebe então dois elementos singulares, né? A fé e a submissão da mulher. Allan Kardec, sobre a fé, diz-nos no Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, melhor dizendo, na Gênesis, capítulo 15, compreende-se que a fé a que ele se referia não é uma virtude mística, qual a entendem muitas pessoas, mas uma verdadeira força atrativa. De sorte que aquele que não a possui
ou seja, não tem essa força atrativa, não tem essa fé, opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou, pelo menos, uma força de inércia que paralisa a ação. Então isso vem a responder aquele questionamento: por que os outros que estavam doentes não ficaram curados também, já que houve a magnetização fluídica? Exatamente por isso. Que as pessoas estavam desprovidas dessa força atrativa, dessa fé. E se estavam desprovidas, acabavam gerando uma corrente fluídica repulsiva, de força repulsiva. Ou, como diz Kardec, na pior das hipóteses, uma força de inércia. Ou seja, não acontecia nada. Se não reprimia, também não deixava acontecer. Recordando o que disse José, o Espírito Protetor, né? Crede e esperai sem desfalecimento, os milagres são obras da fé. E Jesus, ao dizer para aquela mulher: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, estabeleceu para ela e para todos nós que o importante não é apenas a restauração da saúde do paciente em termos físicos. Jesus não tinha a intenção somente de curar corpos físicos. O que muitos podem operar pelo magnetismo, os médios curadores fazem isso. O segredo das curas realizadas por Jesus era exatamente o fim a que elas, as curas, visavam. Que fim era esse? A reestruturação moral da alma. No fundo, Jesus estava interessado em recuperar aquela alma, porque ele sabia que aquela alma recuperada voltaria a ser uma alma, ter um corpo são. Uma alma não ter um corpo são. Todas as vezes que Jesus curava com esta intenção de reestruturar a alma, ele fortificava aquela alma para os embates, para as lutas, para os desafios da edificação espiritual. Agora, em novas bases, com a estrutura orgânica sadia. Se até então a criatura não conseguia esse processo de edificação espiritual, é porque estava doente fisicamente, e a doença física tirava-lhe as energias, a vontade. Mas agora que havia sido estabelecida a cura, então a criatura com corpo físico sadio poderia então empenhar-se na sua edificação espiritual. Se você for lá na obra Caminho, Verdade e Vida, eu recomendo você ler o capítulo 26 dessa obra. O título desse capítulo é Padecer. E lá o benfeitor Emmanuel diz algo muito importante em relação a esse objetivo que Jesus tinha quando ele curava, quando ele esclarecia, quando ele orientava as pessoas. Emmanuel diz assim: uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. Jesus tinha vários objetivos, mas Emmanuel está dizendo um dos maiores, uma das maiores preocupações. E o Emmanuel diz ainda: a aquisição da fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida. Ou seja, não é todo mundo que consegue fazer isso. Traduz confiança plena. Então a pessoa que tem fé confia verdadeiramente. Como diz o ditado popular, confia de olhos fechados. E Emmanuel faz então uma orientação, uma advertência. Ele diz: não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer,
Ou seja, enfrenta teus sofrimentos, tuas dificuldades com galhardia, com nobreza de espírito. Deus é o Pai magnânimo e justo. Um pai não distribui padecimentos, dá corrigendas. E toda corrigenda aperfeiçoa. Então, Emmanuel está dizendo exatamente para nós qual é o significado da dor, do sofrimento na nossa vida. Não é uma punição divina, é uma oportunidade. Deus está corrigindo e toda correção nos aperfeiçoa espiritualmente. Isso é importante. Conclusivamente, eu fui até o item 27 desse capítulo 15 da obra Gênese para trazer uma expressão de Kardec que nós podemos usar a título de conclusão desta reflexão. Kardec diz assim: as curas operadas por Jesus testemunham a grandiosidade do seu espírito. Queria ele provar, dessa forma, que o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem, que o seu objetivo era ser útil e não satisfazer a curiosidade dos indiferentes por meio de coisas extraordinárias. Uma síntese perfeita do objetivo de todas as curas que Jesus praticou e que serve em larga escala para todos aqueles que, tendo faculdades mediúnicas neste sentido, também possam operar suas curas. O verdadeiro poder está naquele que pratica o bem. Então, um médium curador, ele precisa estar 24 horas alinhado com a prática do bem. E tudo que ele fizer não é para demonstrar grandeza de si mesmo, não é para satisfazer aqueles curiosos que dele se acercam, considerando que o que ele faz é algo absolutamente extraordinário. Não. Kardec está dizendo que esse não é o objetivo. O objetivo é ser útil. É conduzir pela cura do corpo físico a grande cura desejada, que é a cura espiritual. Todos nós, em algum momento da vida, já dissemos: alguém me tocou. Este alguém seguramente é Jesus, que nos toca com seu amor, com sua bondade, com sua infinita misericórdia, alertando-nos para o retorno à trilha do bem, à prática das leis de Deus. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.